Os irmãos com a paz do Senhor, amém. Que a igreja ia imaginar que ia passarmos por isso, né? A ponto de chegar na igreja, ter restrições de pessoas, usar máscaras. Nunca, pelo menos na minha mente, eu nunca imaginei que ia passar por isso, né? Mas estamos aqui, o Senhor tem nos guardado e estamos aqui somente para adorar Ele. Independente de como você entrou aqui nesta noite, entrega o teu melhor, confie no teu Deus. Não sei como você está, mas o teu Deus, Ele te conhece. Então, confie nele e apenas adore Ele nesta noite. Aleluia, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. O nosso Deus, Ele é fiel. Aleluia. Noite para este culto, nós te adoramos. Um grande mar está à sua frente, problemas e tantas aflições estão ao seu redor. Você pensa que não há uma saída? Olhe para o Senhor, dele vem o teu socorro. Deus abre este mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho, a vitória vai chegar, então você vai cantar: grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Deus abre este mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho, a vitória vai chegar, então você vai cantar: grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Oh, aleluia! Será que você pode adorar este Deus aqui nesta noite? Aleluia! O nosso Deus, Ele é digno de toda honra, de toda glória. Alegra o teu coração, meu querido. Você está aqui hoje. Oh, aleluia! Olha o que Ele te diz nesta noite. Não se desanime. Hoje Deus fala com você. Oh, sou um Deus tremendo e poderoso. Eu vim aqui lhe socorrer. Oh, filho querido, derramarei sobre você da minha graça e do poder do meu Espírito, e você vai vencer, vencer. Deus abre este mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho, a vitória vai chegar, então você vai cantar: grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Deus abre este mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho, a vitória vai chegar, então você vai cantar: grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Oh, meu querido, levante as tuas mãos. Agradeça a Deus por este culto. Agradeça a Deus por esta noite. Agradeça a Deus por você estar aqui, pela tua casa, pela tua família. Oh, meu querido, não desanime diante das lutas, das tempestades. Adore a Ele, confie nele. Deus, Ele tem o melhor para você. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero... Pode ser isso aqui mesmo? Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus, né, por estarmos aqui mais uma vez, juntamente com os irmãos, podendo adorar a Deus por esta oportunidade. Desde já quero ser grato a Deus pela vida do pastor Neu Wesley,
pelo convite e pela confiança deste púlpito. Meus irmãos, você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, localize comigo a carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 13, nós vamos ler apenas o versículo de número 11. Carta do apóstolo Paulo, capítulo 13, e versículo 11. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Glória a Deus. Diz o texto: e digo isto, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que no momento em que aceitamos a fé. E digo isto, conhecendo o tempo, que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que no tempo em que aceitamos a fé. Você que pode, tome seu assento, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor. Meus queridos irmãos, esse texto no dia de hoje saltou ao meu coração e eu gostaria de, com a ajuda de Deus, compartilhar com os irmãos esta palavra. Nós estamos diante de uma das cartas teologicamente mais poderosa escrita pelo apóstolo Paulo. Nós sabemos que Paulo não foi o fundador desta igreja, mas Paulo tinha uma esperança de levar o evangelho de Cristo até a Espanha, e Roma também estava no seu caminho. Por isso, através desta carta, ele almeja criar um elo com os irmãos que estão ali em Roma, para que o seu propósito de levar a palavra de Deus também se cumpra ali entre a igreja que está em Roma. Esta carta foi escrita aproximadamente no ano 57 depois de Cristo. Alguns dizem que Paulo, quando escreve esta carta, ele está na cidade de Corinto, realizando a sua segunda viagem missionária. O fato, irmãos, é que a primeira coisa que nós podemos observar neste versículo tão poderoso, e que surge assim de uma forma tão carinhosa nesse texto, porque Paulo ele vem discorrendo a respeito da importância dos irmãos amarem uns aos outros, mas parece que quando chega no versículo 13, Paulo ele sente uma inspiração do Espírito Santo e coloca aqui este versículo, e a primeira coisa que nós podemos observar é que Paulo ele está atento aos acontecimentos que estão ocorrendo ao seu redor. Porque ele mesmo diz no versículo, logo na parte A, no versículo 11, conhecendo o tempo, ou seja, ele sabe de todos os fatores e acontecimentos que estão ocorrendo ao seu derredor. Paulo está informado das perseguições que a igreja vem sofrendo, das dificuldades que os cristãos vêm sofrendo para levar o evangelho de Cristo. E Paulo ele tem aqui uma visão escatológica, porque ele entende que todo o sofrimento que a igreja vem sofrendo, todos os acontecimentos que vêm ocorrendo em seus dias, são sinais evidentes que a volta de Jesus está próxima. Então nós podemos entender que Paulo ele tem, tanto Paulo quanto os apóstolos, discípulos, seguidores de Cristo, eles tinham a esperança de ainda encontrar com Jesus na sua época, no seu tempo. E é isso que Paulo está querendo passar à igreja que está ali em Roma, que toda aquela perseguição que a igreja vem sofrendo, que todos os acontecimentos que vêm surgindo entre ele, são sinais de que o glorioso dia do Senhor se aproxima. A segunda coisa que nós podemos observar aqui neste versículo é que Paulo ele vai usar aqui uma metáfora.
Perceba que Paulo ele vai usar o sono natural, o descanso do corpo, para falar um pouco sobre o esfriamento da fé. Por isso que ele diz que se o tempo está próximo, e se os acontecimentos são sinais que mostram que essa bendita esperança do retorno de Jesus ainda está mais próximo do que no tempo em que nós aceitamos a fé, é necessário que haja um despertamento do sono da igreja. Ou seja, Paulo está usando aqui o sono natural, o descanso do corpo, para falar que é necessário a igreja não esfriar na fé. É isso que ele está querendo trazer neste versículo. E por que é importante a igreja despertar do sono? Porque quando você está dormindo, você está inconsciente, você não sabe dos acontecimentos que estão ocorrendo ao seu redor. É por isso que o ladrão, quando ele entra numa casa, ele entra no período em que você está dormindo, porque você está desatento, você está desacordado. E diga-se de passagem que é possível que ele entre na sua casa, roube tudo e você não acorde, porque alguns têm um sono mais pesado. Mas esta é a ideia que Paulo quer trazer aos cristãos que estão ali em Roma, é que nós precisamos despertar do sono. É por isso que Jesus, uma das palavras que ele muito usou em seu sermão durante o ministério terreno é vigiai, porque a palavra vigiai no seu sentido original, ela tem uma vertente que quer dizer mantenha-se acordado, ou seja, esteja atento. A ideia desta palavra vigiar, dita por Jesus, ela se refere a um atalaia, que está na torre de vigília, cuja responsabilidade das vidas que estão atrás do muro depende dele manter-se vigilante. É por isso que havia turnos entre os atalaia, para que eles não pegassem no sono. É esta ideia que Paulo quer trazer ao nosso coração essa noite, que a igreja precisa manter-se acordada diante dos acontecimentos que estão ocorrendo, porque tudo isso, meus irmãos, que nós estamos vivendo, são princípios de dores, são cumprimentos da palavra do Senhor, para que a volta do Senhor se aproxime ainda mais. Agora, os irmãos, imaginem se aproximadamente há 2000 anos atrás, Paulo já tinha esta esperança diante dos sinais que estavam evidentes no seu tempo. Imagine nós agora, que estamos vivendo a 10ª hora da igreja sobre a terra. É baseado neste pensamento de Paulo que eu gostaria de trazer uma mensagem temática ao coração dos irmãos, subordinado ao tema: os 5 tipos de sono que a igreja não pode dormir. O primeiro tipo de sono que a igreja de Cristo ela não pode dormir, eu a chamo do sono da distração. Toda pessoa que se distrai com as coisas desse mundo, com as oferendas desse mundo, com os prazeres desse mundo, ele acaba dormindo o sono da distração. Este sono está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 9. Todos nós sabemos dessa passagem, quando Paulo ele vem realizando a sua 3ª viagem missionária, e Paulo ele vem fazendo uma visita sobre a cidade da Ásia, e Paulo decide passar com os irmãos ali em Creta, e de repente, creio eu que a notícia se espalhou. Quem é que não queria ouvir o apóstolo Paulo pregar, aquele bandeirante da fé, um homem que outra hora era perseguidor da igreja, mas teve um encontro real com Cristo ressuscitado ali no caminho de Damasco, cuja sua vida foi transformada pelo poder da palavra de Jesus em seu coração, e agora ele é uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Então provavelmente, irmãos, a notícia se espalhou, o cenáculo onde eles estavam encheu, e o texto vai dizer que um jovem por nome de Eutico decidiu assistir o culto da janela. E o perigo de estar na janela, irmãos, é que ao mesmo tempo que você está atento aos acontecimentos que ocorrem durante o discurso da mensagem de Paulo, ele também pode estar distraído aos acontecimentos que estão ocorrendo lá fora.
E neste meio termo, o texto diz que Paulo, ele estende o seu sermão até a meia-noite, e Eutico é tomado por um profundo sono, e como decadência desse profundo sono, ele cai do lugar que ele está, da janela que ele está, e é tido por Lucas como morto. E nós sabemos da história que Paulo para de pregar, vai até o moço, o abraça e percebe que o seu espírito está ali pelo poder, não tendo nenhum recurso humano para ressuscitar aquele jovem, mas no poder do Espírito Santo, através do nome de Jesus Cristo, aquele jovem recebe a vida novamente. Mas nós não podemos dormir este sono, irmãos, o sono da distração. Nós não podemos estar dentro do culto apenas com nossos corpos, e a nossa mente neste momento está vagueando, talvez no dia de amanhã, talvez no trabalho, talvez no sofrimento, talvez no decorrer das coisas que ocorreram durante o seu dia de hoje. Mas essa noite, quando você entra por esta porta, Deus espera que você esteja aqui por completo. A igreja não pode estar no culto vivendo o sono da distração. E por que não dizer de uma síndrome que tem atuado em nossos dias atuais, que é a síndrome do CPA, sentimento do pensamento acelerado. E o que é a síndrome do SPA, irmão Fernando? É sofrimento antecipado por algo que ainda não aconteceu. E às vezes nós caímos, irmãos, nesta armadilha da nossa mente, de sofrer por coisas, de viver coisas que ainda não aconteceu. Mas eu quero crer que essa noite nós estamos aqui com o nosso coração e com a nossa alma voltada para o Senhor, para glorificar o seu nome. O nosso coração não pode estar dividido essa noite. O nosso coração precisa estar inteiramente voltado na presença do Senhor. É por isso que o salmista do Salmo de número 103, é um salmo que eu gosto muito, ele nos ensina como a cultuar a Deus. Perceba que o salmo é um louvor que eles faziam diante de Deus, para expressar a grandeza de Deus, e o que dá-se a entender neste salmo de número 103, é que o salmista ele está falando com a sua alma, porque ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É como se o salmista estivesse dizendo: ó minha alma, quando você estiver diante de Deus, quando você estiver na presença de Deus, você precisa bendizer ao Senhor. Você não pode estar dividido entre as coisas desse mundo e a adoração a Deus. Você precisa estar voltado para Deus. E quando a Bíblia fala de alma, a Bíblia está falando sobre 3 elementos que provêm da alma. O primeiro elemento que provém da alma são os nossos pensamentos. Então, quando o salmista está dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, ele está dizendo: os meus pensamentos no culto precisam estar centralizado em Deus, precisa estar centralizado na sua palavra, para que ela tenha poder de agir na minha vida, e então com os meus pensamentos puros eu posso louvar a Deus, engrandecer a Deus. O segundo elemento que brota da nossa alma são os nossos sentimentos. Então Davi está dizendo: os meus sentimentos precisam estar voltados em Deus, e não é só os meus pensamentos, não é só os meus sentimentos, mas também as minhas vontades precisam estar entregue à vontade de Deus para a minha vida. Então, para que Deus receba a nossa adoração e o nosso culto esta noite, a nossa alma precisa bendizer a Deus, ou seja, o meu pensamento precisa estar focado em Deus, os meus sentimentos precisam estar sentindo que o Espírito de Deus está nesta casa, e as minhas vontades, talvez de deixar o conforto da minha casa, talvez de enfrentar esta pandemia que está aí fora, mas isso é sinal de que o seu sentimento e as suas vontades foi estar aqui glorificando a Deus. E eu tenho certeza que a presença de Deus está aqui essa noite. Mas o salmista ele vai mais fundo, ele diz: não é só a minha alma que precisa bendizer a Deus, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Sabe o que ele está dizendo? Não é só os meus lábios que precisam louvar a Deus,
Porque Deus disse para Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Mas aqui o salmista está dizendo: tudo que há em mim, não é só os meus lábios que louvam a Deus, a minha boca exalta a Deus, os meus olhos olham para Deus, os meus ouvidos estão atentos a Deus, cada membro do meu corpo bendiz ao Senhor e glorifica o seu nome. Será que você pode adorar a Deus esta noite? Será que você pode oferecer a Deus o seu culto esta noite? Porque nós não podemos dormir o sono da distração. O segundo tipo de sono que a igreja de Cristo não pode dormir, eu chamo do sono da tristeza. E que sono é esse, irmão Fernando? É o sono da angústia. É o sono que é provido por circunstâncias desfavoráveis que nós vivenciamos em nossa existência. Se você ler o Evangelho de Lucas, capítulo 22, lá no versículo 45, Lucas vai dizer que Jesus, após suar gotas de sangue, se levantar e retornar da oração, ele encontrou os seus discípulos dormindo, e Lucas é categórico, dizer que eles dormiam de tristeza. Você não vai encontrar isso em Mateus, você não vai encontrar isso em Marcos, você não vai encontrar isso em João. Mas Lucas, talvez por ser médico, diagnosticou que talvez a causa dos discípulos não conseguirem orar naquela noite, de não conseguirem estar vigiando com o Senhor essa noite, é pelo fato dos seus corações estarem envolvidos em tristezas. E qual era a razão da tristeza dos discípulos naquele dia? A palavra dita por Jesus: a minha alma está angustiada até a morte. Segundo o doutor Augusto Cury, um psicanalista muito renomado, ele escreve em seu livro A Análise da Inteligência de Cristo, em Mestre dos Mestres, ele faz uma análise psicológica nesta declaração de Lucas, e ele entende que esta palavra dita por Jesus, a minha alma está aflita até a morte, mexeu com a psicologia dos discípulos, porque eles estavam acostumados a ver Jesus multiplicar o pão, eles estavam acostumados a ver Jesus acalmar a tempestade, eles estavam acostumados a ouvir Jesus dizer: aqui está quem é maior do que o templo, aqui está quem é maior do que Salomão, aqui está quem é maior do que Abraão. Mas esta palavra dita por Jesus, a minha alma está aflita até a morte, os deixou tristes. E a palavra dita por Jesus, que um deles seria o traidor, os entristeceram ainda mais. E por isso eles estão desacordados, porque a tristeza ela é tão profunda no ser dos discípulos, desta palavra dita por Jesus, que eles não conseguem orar, eles não conseguem se concentrar e dormem o sono da tristeza. E quantas pessoas, irmãos, não estão vivendo estes momentos em nossos dias atuais? Quantas pessoas não deixaram, quantas mentes brilhantes não deixaram a luz da sua inteligência e do seu culto racional se apagar pelo sofrimento circunstancial e passageiros que estão ao seu redor? Irmão, o sofrimento sempre fez parte da caminhada cristã. O sofrimento sempre fez parte da igreja, porque a maior promessa para nós não estar aqui. E esses momentos turbulentos que nós vivemos, ou ele vem através da permissão de Deus, ou através da sua vontade ativa, mas tudo isso se mostra que a nossa salvação está mais próxima. E não é hora de dormir o sono da tristeza. Quantas pessoas não estão vivendo hoje a fase da ditadura da beleza? Quantas pessoas tristes, angustiadas, irmão, porque as redes sociais, a mídia, ela coloca ali um padrão de beleza para as mulheres. Olha, para você ser bonita, você tem que ser assim, você tem que seguir isso aqui. E se a pessoa não consegue chegar naquele objetivo, ela mergulha numa profunda tristeza, a ponto de muitas mulheres hoje não se sentirem belas do jeito que são. Por que não dizer da síndrome do pensamento acelerado, pessoas que sofrem pelo dia que ainda nunca veio,
E é interessante que Jesus um dia diagnosticou este sentimento de ansiedade no discípulo, a ponto do próprio Senhor dizer: por que é que vocês estão ansiosos pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de vestir? Olhai para as aves do céu, para os lírios do campo. Ali era um tratamento psicológico que Jesus estava fazendo na mente dos discípulos. Mas eu venho aqui essa noite dizer para você que está ouvindo esta palavra simples: Deus, quando chamou você, quando escolheu você, Deus não escolheu pela sua beleza física, porque tudo isso aqui vai passar, isso aqui é passageiro, este corpo vai voltar ao pó. Mas eu quero te dizer que Deus, quando te escolheu por quem você é por dentro, por quem você é na sua essência. Por isso essa noite levante a sua cabeça, não deixe a tristeza da ditadura da beleza envolver o seu coração, porque na tua vida há um chamado de Deus, há uma escolha de Deus para ter um corpo glorificado e ressuscitar naquele dia. O terceiro tipo de sono, eu vou correr, irmãos, por causa do tempo, nós temos que ser prudentes no horário. Eu chamo de sono da desobediência. Mas aqui não é uma desobediência pecaminosa contra Deus, mas sim o sono da desobediência de fugir do propósito que Deus tem para a nossa vida. E este sono está lá em Jonas capítulo 1, versículo 5. Não há dúvida de que Jonas era um homem chamado por Deus. Não há dúvida de que Jonas era um profeta levantado por Deus. Mas aqui ele está dormindo o sono da desobediência. Por quê? Porque pensou ele que podia fugir daquilo que Deus havia estabelecido para a sua vida. Irmão, se existe uma coisa que é impossível fazer, é fugir daquilo que Deus traçou para a sua vida. Você não está aqui por circunstância do destino, nós não estamos aqui por obra do acaso. Em cada um de nós que estamos aqui essa noite há um propósito de Deus, há uma chamada de Deus, e nós não podemos fugir daquilo que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Você é um vaso de Deus, você é uma escolha de Deus, e Deus não erra alvo, Deus não erra escolha. Se Deus falou que vai fazer na tua vida, é com você que Ele vai fazer. E é interessante, irmãos, porque um dia eu lendo esse texto de Jonas, eu indaguei, eu falei: mas Deus não tinha outras opções? É claro que tinha. Deus tinha outros profetas contemporâneos, como Oséias, Amós. Mas o que Deus estabeleceu para Jonas era ele que teria que fazer. E é o que Deus está falando essa noite. Nós não podemos dormir este sono de achar que podemos fugir do propósito de Deus para a nossa vida. Talvez, quem sabe, você diante do sofrimento, da circunstância, das promessas que ainda não chegaram, está dizendo: Deus, eu não quero mais ser vocacionado, eu não quero mais ser escolhido, eu não quero mais fazer a tua obra. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: não há como fugir do propósito que o Senhor estabeleceu para você. Você é alvo de Deus, você está no propósito de Deus, e há um plano de Deus gerenciado para a sua vida que tem que se cumprir. E o texto diz que ele desce ao porão do navio e dorme um profundo sono. E nem mesmo a tempestade que está assolando o barco que ele está dormindo é capaz de acordá-lo daquele profundo sono. Mas Deus vai atrás dele. E essa tempestade eu vejo como uma segunda oportunidade de Deus para a vida dele. Essa tempestade é como se Deus estivesse colocando uma vírgula na história que Jonas queria traçar para a sua própria vida. Está entendendo? Porque às vezes algumas coisas Deus permite em nossa vida. Talvez Deus estava querendo chamar a sua atenção. Talvez Deus está querendo nos trazer para o propósito que Ele tem para nós. E existem 3 tipos de tempestades na Bíblia. A primeira tempestade, ela é provida por circunstâncias geográficas. É aquela tempestade que Jesus anda por cima das águas. Aquela tempestade, ela foi provida simplesmente pela geografia daquele mar ou daquele lago,
que ficava alguns níveis abaixo do mar Mediterrâneo, e o calor quente que subia do lago se misturava com os ventos gelados que vinham das montanhas do Monte Hermon, e criavam-se grande tempestade, que Flávio Josefo chega a dizer que viravam até 6 metros de alturas de onda. O que é isso? Tempestade e circunstância, porque a circunstância da vida às vezes provê tempestade, mas existe tempestade que é provocada pelo inimigo. Quem não se lembra daquela tempestade que os discípulos acordaram e Jesus está dormindo na polpa do barco, que ele levanta e repreende o vento, e existem alguns historiadores que dizem que esta repreensão do vento, Jesus está repreendendo demônios que não querem que ele chegue em Gadara. Há uma vertente para isso, mas existe tempestade que é o próprio Deus quem permite e manda, como esta tempestade no caso de Jonas. Não há como fugir do propósito de Deus para a nossa vida. Nós não podemos dormir o sono da desobediência. Mas hoje eu vejo que Deus é um Deus de oportunidade, e esta noite Deus está nos dando uma oportunidade de acordar deste sono, de se levantar e de se capacitar da presença do Espírito Santo, e deixar com que Deus realize aquilo que Ele traçou para a sua família, aquilo que Ele traçou para a sua história, e aquilo que Ele traçou para a chamada que Ele tem com você essa noite. Quem sabe você aí, que está me ouvindo pelas redes sociais, porque está sendo filmado, e está tentando dormir o sono de fugir da presença de Deus, mas hoje Deus traz esse simples pregador aqui para dizer: Deus não desiste de você. Talvez essa tempestade é o amor de Deus querendo te trazer de volta para o propósito. Talvez essa tempestade seja o instrumento de Deus para realizar aquilo que Ele tem para realizar através da sua vida. Eu sinto a presença de Deus aqui essa noite. Este jovem que vos fala achou que um dia poderia fugir da presença de Deus. Não quero mais pregar, não quero mais fazer a obra. Vou dar uma estacionada. Aí recebi um convite de buscar umas frutas numa chácara. Entrei no carro, o carro não saiu do bairro. Infelizmente aquele carro se chocou contra o poste, e Deus já havia me alertado algumas vezes, e eu sofri um acidente de carro, irmão, onde eu perdi aproximadamente 70% da visão do meu olho esquerdo. Se você olhar para o meu rosto, você vai ver algumas cicatrizes, e eu lembro de eu me chocar contra o vidro. Dos 4 que estavam no carro, o único que passou o vidro fui eu, e pelo carro ser antigo, eu estava no passageiro, estava sem cinto, e acabei chocando contra aquele poste. Rapidamente me colocaram em um outro carro, porque eu estava perdendo muito sangue, me levaram ali para o pronto-socorro do Sônia. Eles deram a mim ali o primeiro socorro e me mandaram com urgência para a Santa Casa. E de repente eu estou lá anestesiado, aguardando o momento da cirurgia no meu olho, e eu estou ali no leito, com o rosto todo enfaixado, não estava enxergando nada. E de repente estava ali uma missionária que estava orando pelos enfermos que estavam ali na Santa Casa, e de repente Deus toma ela em profecia, e eu lembro das palavras. Eu nunca vi o rosto dessa mulher, não sei quem ela é, porque quando eu voltei ao normal ela já não estava mais ali, mas eu lembro Deus usando a boca dela e dizendo: homem, pensaste tu que pudeste fugir da minha presença? Quantas vezes eu não te avisei que tu és um vaso escolhido e não tem como escapar das minhas mãos? Hoje naquele acidente Satanás pediu a sua alma, mas eu poupei a sua vida, porque tenho um propósito na sua vida, e tu has de pregar a minha palavra. Por isso essa noite eu tomo a autoridade deste momento que Deus está proporcionando para profetizar que você não vai dormir o sono da desobediência, porque Deus tem um propósito na sua vida e Ele vai realizar o que Ele prometeu. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. O quarto sono, irmãos, que a igreja não pode dormir, eu não vou discorrer sobre ele, está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 5, o sono do desânimo. Todos lembram que Elias, depois de realizar grandes feitos na presença de Deus,
deitou-se debaixo de um zimbro, pediu a morte e dormiu o sono do desânimo. Mas Deus o confortou, o alimentou e disse: levanta e anda, porque a tua caminhada ainda é grande. E é isso que o Senhor está dizendo: não é momento de parar, não é momento de estacionar. Come desta palavra, porque a tua caminhada ainda é muito longa. Mas o quinto sono, irmãos, que é o pior de todos, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5, depois você lê na sua casa, é o sono da desesperança. E que sono é esse? É quando a volta de Jesus já não é mais crida por aqueles que são seus seguidores. Quem é que não se lembra da igreja de Tessalônica, a igreja modelo da Ásia, uma igreja fervorosa, cheia do Espírito Santo, bem evangelizada, mas os acontecimentos ao seu redor, as pessoas que foram dormindo no Senhor, foi minando os falsos mestres que entrou entre ela, foi tirando da igreja a esperança da volta de Cristo, a ponto de Paulo ter que escrever um capítulo inteiro, dizendo aos irmãos que não desistisse, que não perdesse a esperança, porque aqueles cristãos que estavam dormindo no Senhor, não estariam perdidos, não estariam alheios, mas seriam os primeiros a ressuscitarem no dia que a trombeta tocar. Por isso, meus queridos irmãos, nós não podemos perder a esperança. Nenhuma pandemia, nenhum sinal escatológico pode tirar a esperança da igreja de que a volta de Jesus está próxima e nós estamos aguardando este momento. Paulo disse, irmãos, que se a nossa esperança for só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas sabe o que eu me alegro essa noite? Que o que fez você deixar o conforto da sua casa, o que fez você mesmo com o risco que está aí fora, estar aqui essa noite, é porque no seu coração ainda arde a esperança de que Jesus Cristo está voltando, e que nós estamos guardando a sua vinda. Mantemos firme a fé, irmãos, é hora de nós despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto. Aguenta mais um pouco, permaneça mais um pouco, porque muito em breve nós estaremos com o Senhor. Deus abençoe os irmãos, fique com essa palavra, eu agradeço a oportunidade.